Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Estou aqui com vocês de novo nessa manhã de domingo para meditarmos no tema das células desta semana. Que é um desafio profundo, interessante. É um mundo invertido, né? É um mundo invertido muito interessante. É alguma coisa para a qual a nossa mente não está preparada. Na contramão dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos, sonhos, projetos. Tudo que a gente não quer é chorar. A não ser que seja um choro de alegria. E o que a gente quer não é chorar, a gente quer rir, né? Às vezes de alegria a gente chora, mas a ideia é rir, a ideia é se alegrar, a ideia é se regozijar. Tudo que a gente quer é sonhos realizados, desejos alcançados, né? Objetivos, né? Conquistados. É o que a gente quer. Mas chorar não é o que a gente deseja. E o choro está, ainda que a gente possa chorar de alegria, mas o choro está sempre relacionado à perda, à tristeza, à dor, a feridas, a mágoas, né? A decepções, a frustrações. O choro está sempre relacionado a alguma coisa que não é boa. Mas aí, de repente, Jesus inicia o seu sermão, já nos surpreendendo. Na semana passada nós estudamos, dizendo que felizes são os pobres de espírito, os que reconhecem a sua miséria, os que olham para dentro de si, né, para o seu espírito, para o seu homem interior, olham para dentro de si e não tem do que se gabar. O pobre de espírito não tem do que se gabar. O pobre de espírito é alguém quebrantado, é alguém rendido, alguém que não se ensoberbece, não se ufana, né? E hoje o texto traz para a gente um desafio ainda mais estranho em princípio, assim, logo de cara. Felizes são os que choram. Oi, eu estou feliz, eu estou chorando, né? Ainda lembrando que haja choros de alegria, porque a gente se alegra de um nível tão grande que a gente chora. Mas, como normalmente o choro está relacionado à tristeza, como que podem ser felizes os que choram? Como que podem ser felizes os que choram? É muito contrário isso, é muito estranho isso. A palavra bem-aventurados, né, no grego, ela que foi traduzida para nós em algumas versões mais tradicionais como bem-aventurados, e nas versões mais novas traz a palavra felizes, né? Felizes são. Então, o bem-aventurado é o feliz, né? Satisfeito, realizado, né? Mas como a gente considera aqui, a gente lembra que o Jesus que está pregando é um judeu e provavelmente ele pregou essa mensagem em hebraico ou em aramaico, que é muito possível ele ter pregado em aramaico essa mensagem. Ele não usou a palavra grega, que no original, eu não peguei as palavras no original, mas eu só estou passando essa ideia para você. Ele não usou talvez a palavra que estava ali no original grego, tá ali. Se ele pregou em aramaico, ele usou uma outra palavra, uma palavra que é relacionada também à palavra hebraica, que tem a ver com felizes aqui, que tem a ver com bem-aventurado, mas que tem um sentido mais amplo, né? A ideia de marchem. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, marchem os pobres de espírito, esse cidadão do reino caracterizado aqui por suas atitudes e comportamentos,
o que é pobre de espírito, o que chora, o que é manso, o que tem sede de fome de justiça, enfim. Esse cidadão do reino dos céus, ele está avançando, ele está progredindo, ele está seguindo a sua caminhada, tendo como base um propósito, né? Então, a palavra bem-aventurados aqui seriam não só felizes sejam os pobres de espírito, mas marchem, que os pobres de espírito marchem, porque eles verão a Deus. E aqui, felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, marchem os que choram. Que os que choram estejam avançando, conquistando, alcançando, manifestando. Felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, marchem aqueles que choram. O choro geralmente lembra aquela, uma depressão, sabe? E geralmente a depressão paralisa a gente, né? Mas a Bíblia fala assim que o cidadão do reino chora enquanto marcha. O texto de Salmo 126 diz assim: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo trará os seus feixes. Então, quer dizer, está marchando, está chorando, mas está marchando. Está chorando, mas está desenvolvendo algo, está semeando, está transformando vidas, transformando realidade, transformando a sua própria vida, a sua própria mentalidade. São felizes os que choram. Mas que choro é esse? O grande segredo é entender que choro é esse. Esse texto não fica claro logo de cara, ele não traz logo de cara tudo que ele quer falar. Precisa haver um aprofundamento nisso. Por quê? Jesus não está falando logo de cara, né? A gente tem o quê? A gente tem os judeus ali, o povo em Jerusalém, o povo naquela terra de Israel. Você tem o povo debaixo do domínio romano. E isso trazia sofrimento por várias razões, né? Trazia dificuldades financeiras, miséria até, trazia muitos problemas para o povo de Israel que vivia naquele tempo, na verdade o povo de Judá, né? Então, você tem ali um povo ansioso, angustiado, um povo que quer que aquele tempo passe, um povo que se sente oprimido, triste, um povo que de fato está chorando. Há um povo que está chorando, há um povo que está se levantando, se revoltando, um povo que quer lutar, que quer brigar. Você tem ali, dentre os discípulos de Jesus, alguns zelotes, alguns que andavam armados, alguns que estavam com sede de vingança contra os romanos, alguns que estavam esperando o Cristo chegar para que o Cristo manifestasse o seu reino pela força, com poder. Porque eles estavam angustiados. Os publicanos lá, os cobradores de impostos, eram inimigos do povo. Por quê? Porque eles trabalhavam com os inimigos. Quem trabalha com inimigo é inimigo. Então, tamanho o ódio, o horror que eles tinham pelos romanos que estavam dominando ali. Então, diante de um cenário desse, de gente angustiada, de gente aflita, de gente querendo se libertar, lembra quando Jesus é como se fosse um segundo Moisés? Na verdade, Moisés é um tipo de Jesus, né? Da mesma forma que Moisés libertou o povo do Egito e levou para uma terra que manda leite e mel, uma terra da promessa. Jesus nos tirou do Egito, que é o mundo, e nos transportou, está nos transportando para um reino eterno, né? Mas hoje nós já vivemos uma nova realidade, estamos numa nova terra, assim. Estamos numa nova realidade diante do Senhor. Então, Jesus, sendo como Moisés, o que Jesus está fazendo aqui? Ou melhor, o que Jesus estaria fazendo nesse momento na terra como homem? Jesus estaria tirando o povo do sofrimento, assim como Moisés tirou o povo do Egito. O povo estava sofrendo no Egito, o povo estava chorando, clamando por uma mudança. De repente, Moisés vem e ele representa essa mudança. Então, ele vai tirar o povo desse lugar de sofrimento, de dor. Então, ele veio para os que choravam. Então, Jesus chega e
supostamente ele vem para os que estão chorando. Que choro? O choro da escravidão, o choro da falta de dignidade, o choro da esperança não concretizada, né? Da expectativa não concretizada. Ele vem trazer o choro, ele vem curar o choro, cessar o choro da frustração, enfim, do abandono. Mas foi isso que aconteceu? Jesus se ocupou desse choro ou de consolar essas pessoas? Veja, Jesus veio à terra, saiu da terra e os romanos permaneceram. Os romanos estavam antes de Jesus chegar e eles permaneceram depois que Jesus foi embora. E nada mudou em Judá, nada mudou ali dentre o povo de Israel, ali naquela região do povo da terra de Israel. Nada mudou, pelo contrário, piorou. Com o passar do tempo, os romanos se levantaram contra os judeus para dizimar os judeus, para matar os judeus fugiram, se dispersaram. O templo, que era um templo suntuoso, não como o de Salomão, mas um templo que foi ampliado por Herodes, um templo significativo, bonito, não com tantas coisas banhadas a ouro como na época de Salomão, mas um templo suntuoso, um templo bonito, um templo especial, um templo grande, um templo em pleno funcionamento. Esse templo foi destruído, foi totalmente destruído. Então, esse povo foi consolado? Foi essa consolação que eles receberam? Foi uma consolação terrena para um choro terreno? Não. Isso não aconteceu. Se isso não aconteceu, é porque esse choro é alguma coisa diferente. Que choro é esse? Bem-aventurados os que choram. Bom, há uma compreensão que Deus quer que a gente tenha de que não há nada nesse mundo que nos complete. Nada nesse mundo que nos satisfaça. Então, há uma expectativa no nosso coração, uma esperança que é fé de que a gente vá para um tempo, para um lugar melhor, para uma realidade melhor, superior e plena e perfeita. Isso na eternidade. Então a gente está esperando por alguma coisa que nos complete fora daqui. Porque aqui Jesus diz, é um lugar de aflições, no mundo tereis aflições. Não há nada no mundo que nos preencha, que nos complete. Aquilo que nos completa estando no mundo é Cristo. Fora isso, qualquer coisa é raso, é superficial, é até banal. Então, que choro Jesus está apontando aqui, né? O texto de Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Opa, tem um choro hoje, tem um sofrimento hoje. Esse sofrimento de hoje não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Há um sofrimento hoje e há uma glória amanhã. Interessante que ele está generalizando. A nossa realidade na Terra é uma realidade de sofrimentos. Obviamente que a gente sorri, obviamente que a gente tem conquistas, a gente tem bênçãos, mas de uma forma geral, a vida é cansativa, a vida é árdua, a vida é às vezes até dolorosa. Por quê? Porque esse é o mundo, essa é a realidade. No mundo tereis aflições. Então, diante dessa realidade presente e dessa expectativa ardente em relação à glória futura, o texto continua dizendo: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra.
recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, há uma decadência com a qual nós lidamos. Qualquer alegria que a gente possa experimentar no mundo não resolve essa realidade decadente. Qualquer êxito, qualquer conquista, qualquer bênção financeira, se ainda que a gente consiga ser milionário, bilionário, ter todos os prazeres possíveis ao alcance, o nosso coração não estará preenchido. Por quê? Porque a natureza foi submetida à inutilidade. Então, tudo, até mesmo aquilo que é muito útil para nós, é inútil no sentido de nos preencher. É inútil no sentido de nos completar. É inútil no sentido de se tornar um sentido, uma razão, de dar um propósito, um destino. É tudo muito temporal, tudo muito para aqui e para agora. E o texto vai desafiando a gente a entender que tudo na natureza está clamando por liberdade, por transformação, por voltar à origem, a como as coisas eram no princípio, né? Aí versículo 22 diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Não é gemido qualquer, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, as primícias do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a criação geme e nós gememos. Nós gememos porque a gente está numa ansiedade, numa espera ansiosa por alguma coisa maior, mais firme, mais forte. E segue o texto dizendo: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, nós aguardamos pacientemente, por quê? Porque é a única coisa sólida que a gente tem. Então, a gente tem que esperar por isso. A gente coloca o coração nisso. O que a gente tem de mais firme? A palavra de Deus, que vai durar para sempre e vai se cumprir certamente. Certamente vai se cumprir, né? Então, assim, o choro que Jesus está falando é um choro pelo que é do céu, um choro por aquilo que vem de Deus, um choro pelo reino de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês estão aqui aflitos por causa dos romanos. Os romanos estão sendo uma fonte de perturbação para vocês, mas mesmo que os romanos saiam da história e vocês tenham alegria terrena completa, a alegria terrena é ilusória. Então vocês vão continuar chorando, vão continuar sofrendo, porque nada preenche o que está no coração de vocês, a necessidade do coração de vocês. Então, entende? Se vocês choram esse choro do reconhecimento da sua miséria, da nossa miséria, se vocês choram esse choro que reconhece a miséria, que reconhece que vocês dependem de Deus, dependem totalmente da graça do Senhor, vocês estão chorando esse choro, vocês serão consolados, porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. O consolo virá para quem chora desse jeito. O consolo virá para quem clama junto com o Espírito, porque o Espírito e a noiva dizem: vem, 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 temos saudade de ti, Senhor. Vem, vem, volta para a gente, fica com a gente. Então, esse choro é de quem está querendo clamar: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe, Jesus estava lá no Getsemane, antes de ir para a cruz, e ele fez uma oração marcante. Ele diz assim:
Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Jesus está chorando. Jesus está chorando, ele suou sangue nesse momento. Jesus está chorando. E quando ele está chorando, ele lembra das possíveis satisfações humanas. E uma das satisfações humanas é ilusória, temporária, mas é o quê? É viver. Viver é alguma coisa na qual a gente se agarra. E Jesus, naquele momento, olhou para a sua vida e pensou: será que tem um jeito mais fácil de fazer isso? E aí ele vai: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. No texto de Isaías 53, que nós lemos, não lemos na semana passada, não, vamos ler na semana que vem. Esse texto fala assim, quando Jesus ficou satisfeito com o que ele viu no futuro, ele fala assim, e aí ele, como é que fala o texto? Ele diz assim, aí Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Então, Jesus tem um penoso trabalho, ele está chorando, e o consolo dele está onde? Aqui. O consolo para Jesus seria evitar a morte e continuar vindo nessa terra. Não ia haver glória nenhuma, ele não ia experimentar glória nenhuma, ele teria falhado em sua missão. Mas Jesus, mesmo chorando, avança. Avançam os que choram, ou avancem os que choram. São bem-aventurados, são felizes, aqueles que choram, avançam. Então Jesus estava chorando e avançando para conquistar uma realidade, para ele e para nós que estamos nele. Então, os que choram são felizes. Se você chora esse choro, você é feliz. Se você chora o choro de quem entende que não é nada sem Deus e que precisa de Deus e que está clamando por Deus dia e noite, se você chora por isso, então você está chorando o choro certo. Fome e sede é o que Deus busca de nós. Colossenses 3, a partir do verso 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O apóstolo João diz assim: agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A gente vai ser alguma coisa mais do que filho. A gente vai ser alguma coisa mais profunda, mais íntima, mais poderosa, mais grandiosa nele, por ele, por causa dele. Então essa esperança enche o nosso coração de certezas, de consolo. Então aqueles que choram serão consolados. Aqueles que não se satisfazem serão consolados. Aqueles que olham para a vida ao redor e falam: olha, nem enchendo a minha casa com todos os tesouros do mundo, eu estaria de fato feliz. Quem eu sou sem a presença do Senhor? Quem eu sou sem sua graça, sem seu favor, sem a sua misericórdia? Então, meu querido, eu quero desafiar você a entender que Deus tem colocado um choro no seu coração. Um choro por avivamento, um choro por transformação, um choro por manifestação da sua glória. Chore esse choro. Derrame seu coração diante do Senhor. Deseje Ele acima de qualquer outra coisa. É o que eu desafio você. É o desafio que eu trago para a sua célula. Então, que Deus abençoe vocês nessa semana, que Deus abençoe a célula de vocês, a vida, o ministério, a vida de oração. Que Deus abençoe a vida de vocês com revelação no Espírito, com clareza de propósito, clareza a respeito da missão. Que vocês sejam felizes, que vocês sejam bem-aventurados, que vocês avancem. Quem vocês? Que vocês, aqueles que são pobres de espírito e aqueles que estão chorando porque não tem nada que nos satisfaça nesse mundo. Amém? Deus abençoe você, meu querido.